Olá, seja bem-vindo ao canal do Personal VIP. Meu nome é Diego Moy e você está no quadro Deixe que eu falo por você, meu amigo ou minha amiga. Isso aqui é um quadro que caiu no meu colo e eu decidi acolher isso. Então eu só quero que você me ouça um minuto para eu fazer uma introduçãozinha para mostrar. Talvez para você não seja nada. É só uma história, né? Porque o quadro é um soro positivo ou alguém com a doença do HIV ou alguém infectado pelo vírus HIV me manda uma carta, me manda a sua história de vida e eu falo aqui para vocês, dando voz a ele. Porque as pessoas, né, que têm o vírus do HIV, algumas não se abrem. E vocês vão ver aqui. Então, eu acredito que é uma responsabilidade enorme que eu estou fazendo. Demais. Jamais vou falar o nome, cidade, estado. Vocês, identifiquei com a história, deixa eu ligar pro Diego, ver com o Diego se pode ser meu amigo. Nem com uma arma na cabeça eu vou falar. Nem com uma arma. Você pode me matar, mas eu não falo, não abro, não digo quem é a pessoa. Além disso, como eu disse, uma responsabilidade enorme ser a voz dessas pessoas. Porque só quem tem, só quem passa, ou só quem dá terapia, ou quem está no meio, sabe o que é isso. E eu gostaria que você ouvisse essa história e eu coloquei aqui e eu vou ler. Eu li um pedaço, mas eu não vou cortar, eu vou deixar minhas reações sobre ela, que eu sei que eu vou ter, e a gente vai junto nessa. E eu só peço que você ouça. Não julgue ninguém dessa história, ninguém. Que eu sei que não vai ser fácil, mas não é para ter julgamento aqui. É só para você ver o papel desta pessoa, que é um homem, um hétero, que veja ele, não entre nos outros. Entre no mundo dele, se permita entrar no mundo dele. Então vamos lá. Aí eu mandei, né? Ele mandou por mensagem, eu falei que ia fazer, ele falou, pô, obrigado. No meu caso, eu não revelei a ninguém da minha família. Me identifiquei com você por conta que na época eu também tinha uma companheira, como você citou. E por nossa força de tirar o melhor de toda essa situação, amigo. Eu queria, se possível, que você contasse a minha história no seu canal. Eu descobri minha astrologia por acaso em abril de 2018. Em fevereiro, tive uma gripe que não curava e passei a sentir muita fraqueza, enjoo, coceira no corpo. Fui no médico e ele achou que fosse uma alergia na pele. Passou uma medicação e comecei a usar. Mas as manchas e coceiras pioraram. A fraqueza também. E além da gripe, uma amidalite me atacou de um jeito que fiquei de atestado do trampo. Quando voltei no médico, ele me passou uma bateria de exames para saber se de fato podia ser uma infecção ou alergia. E o exame de HIV estava incluído. Passou uns dias, eu tive uma leve melhora e resolvi fazer os exames e voltei ao trabalho, pois já me sentia um pouco melhor por conta dos antibióticos. Eu sentia que havia algo de errado comigo, porque não me sentia normal, andava sempre cansado, sem apetite e com todos esses problemas de saúde que pareciam simples, só que meu corpo não estava reagindo bem. Passou 3 dias e eu estava no trabalho e estava ansioso pelos resultados dos exames. Entrei na internet e vi que todos os exames estavam prontos.
menos o do HIV. Ali eu percebi que podia estar acontecendo algo de errado comigo. E qual a primeira coisa que a gente procura nesse caso? O Google. Entrei e vi que poderia ser inúmeras coisas. Erro de laboratório, atraso por perca do material coletado, ou podia ter dado positivo e eles iam entrar em contato comigo para eu poder fazer outra prova do exame. Falei com minha companheira da minha angústia e ela falou assim: não deve ser nada, fique tranquilo. Você fez algo de errado? Ela perguntou. Se não, fique tranquilo que seu exame vai dar negativo. Daquele momento, me senti acolhido, mas ainda assim angustiado. Na época, eu morava em X e a minha família inteira em outro estado. Em 2015, eu decidi largar toda a minha vida, incluindo ótimo emprego numa multinacional, faculdade, meus pais, amigos, para tentar uma vida com ela em X. E assim fiz. Tínhamos uma relação ótima, o sexo era maravilhoso, a convivência, tudo. Apesar de me sentir muito sozinho em X, sem minha família e amigos. Eu me senti amado por ela. Ela comentou com a mãe dela sobre minha angústia e preocupação. Eu não tinha uma má relação com ela, minha ex-sogra, mas achava algumas atitudes dela meio duvidosas. Mas no meio-dia ela me ligou e disse que contasse com ela para tudo e que ficasse tranquilo que eu estava preocupado à toa. Pois bem, meu desespero e angústia só aumentava porque eu sentia que podia ter HIV. Procurei muita coisa na internet e encontrei um blog desativado na época. E nos comentários tinha um rapaz que tinha deixado o seu contato, pois ele tinha passado por uma situação de risco e angústia sobre o resultado da sorologia dele, que tinha dado negativo. Mas ele estava bem. Eu decidi ligar para o contato e ele me atendeu. O nome dele é X. Apesar dele ser homossexual, ele foi muito solícito comigo, me acalmou e foi o início de uma bela amizade. Eu nunca tive um amigo gay e eu me senti muito acolhido por ele. Pois bem, passou 2 dias que tinham saído os exames, o resultado do exame. E eu estava no trabalho quando um número desconhecido me ligou. Era do laboratório. A moça falou o seguinte: Senhor, tivemos um problema com a amostra do seu exame e ele precisará ser refeito amanhã. Amanhã compareça no laboratório com os documentos que vou lhe enviar por e-mail. Eu gelei, porque ali eu tive certeza que estava contaminado. Mas ainda como eu tinha pego HIV, se eu não tinha traído a minha companheira. Liguei desesperado para o X. Ele foi muito atencioso como sempre e me acalmou, dizendo que poderia ter acontecido algo errado com a amostra, como foi informado. Mas eu não consegui acreditar. Decidi ligar para minha ex-sogra e contar. Ela ficou surpresa e fez a mesma pergunta que minha ex tinha feito. Você fez algo de errado? Ficou com outra pessoa sem preservativo? Eu disse que não. E ela falou: então não precisa ficar assim, seu exame vai dar negativo. Liguei para minha ex-companheira e ela ficou indiferente, não sentiu uma reação dela. Ela falou: se você não fez nada, não há por que se preocupar. Eu não entendi a reação das duas, porque só quem passa na pele sabe o quanto é angustiante só de pensar em estar doente com HIV.
Decidi não contar para minha família. Pois estava eles no outro estado, e só ia causar preocupação a eles. Decidi carregar esse fardo sozinho. Voltei no laboratório e refiz o exame e me falaram que ia ficar pronto em 2 dias. Foram 2 dias mais longos da minha vida. Os 2 dias se passaram e fui trabalhar normal. Parecia que tinha esquecido do exame. No final do meu expediente, bati meu dedo no relógio de ponto, peguei minhas coisas, sentei e resolvi ver se o exame estava pronto. Quando abri o aplicativo do laboratório, tive a surpresa que tinham 2 exames. E quando eu abri, os 2 estavam reagentes. Fiquei sem sentir as pernas, os braços, sem reação alguma. Saí apressado em direção à estação de trem. Ligava para o X, já chorando, mas ele não me atendia. É o rapaz que acolheu ele. Aí decidi ligar para minha ex-sogra e contar a ela. Ela me atendeu. Eu contei e ela ficou sem acreditar. Pediu para eu a esperasse na estação, pois ela estava voltando do trabalho também. Eu esperei e quando a encontrei só chorava. Ela me fez a seguinte pergunta: esse exame não está errado? Como você foi pegar isso? E se minha filha estiver contaminada? Isso não pode estar acontecendo. Ela foi comigo até minha casa e disse: se você quiser ir comigo, venha, mas você vai ter que voltar hoje e contar tudo para minha filha. Ela tem que saber, se você não contar, eu conto. Quanto à sua família, fale para sua mãe para ver o que ela vai achar disso tudo. Naquele momento, Diego, eu não percebi, mas estava sofrendo, ferido, magoado e revoltado. Mas ali já existia um preconceito. Esperei ela chegar da faculdade com os meus exames em mãos, que eu imprimi quando cheguei em casa sozinho. E fiquei das 18 até as 23 horas só chorando. Quando ela pegou e me viu naquele estado, perguntou. E eu falei: meu exame deu positivo. Ela ficou espantada e começou a chorar. Falava: não pode ser, nossa vida acabou. Não vamos mais poder ter filhos. Você vai ter que tomar remédio para o resto da vida e eu posso estar infectada. Tentei acalmar ela, mas sem sucesso. Ela ligou para a mãe e as duas conversaram. Ela ficou mais calma e conseguiu dormir. Naquela mesma noite, eu não preguei os olhos. Foi uma das piores noites da minha vida. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, ela e a mãe foram no ginecologista e relatou o que tinha acontecido. Ela prontamente pediu o exame de HIV. Ele prontamente pediu o exame de HIV. Ela colheu o sangue no mesmo dia e o resultado ficaria pronto na segunda já. Ele explicou que podíamos ter uma vida normal caso eu fizesse o uso correto da medicação e cuidasse mais da minha saúde. Percebi que ela estava até mais tranquila. Me abraçou e disse que não via a hora
para eu começar a tomar a medicação e voltar a ter a vida normal que o médico disse. Foi o último abraço que recebi dela. No domingo, minha ex-sogra me ligou perguntando se eu estava me sentindo bem. No meio da conversa ela falou: você já decidiu o que vai fazer caso o exame dela der negativo? Eu falei que íamos continuar juntos, que eu iria me cuidar, tomar a medicação e continuar vivendo normalmente. Observação: no mesmo sábado que ela tinha ido fazer os exames, eu tinha minha primeira consulta marcada no infectologista. Ele já tinha me explicado tudo sobre o HIV, inclusive que eu levasse ela, minha companheira, comigo na próxima consulta. Fiz meus exames de carga viral e CD4. E quando eu voltasse lá, o retorno com os resultados, já iria iniciar a medicação. Na conversa com a minha ex-sogra, ela disse: você acha justo você condenar minha filha, que está começando sua vida, a ficar presa a esta doença? Já pensou na possibilidade de você encontrar uma pessoa para você se relacionar com o mesmo problema que você? Naquele momento, percebi que ela já não estava comigo. Cheguei em casa, falei com a minha ex-companheira sobre a ligação da sua mãe e ela reprovou a atitude da mãe e disse que quem tinha que escolher era ela, se ficava ou não comigo. Eu estava frágil demais. Na quarta, voltei ao meu infecto com os exames prontos e ele me passou a receita. E fui pegar a medicação no SAI, na região que morava. Foi outro momento marcante, pois ali que eu percebi que realmente eu estava com HIV. Nesse mesmo dia, quando eu estava voltando do SAI, minha ex-sogra me ligou. Quase não a atendo, mas recebi a seguinte mensagem: passei no laboratório e peguei os exames. Na mesma hora, retornei e ela foi muito fria e disse: deu negativo. Nesse momento, saiu um peso das minhas costas, pois eu não tinha infectado ela. Não usávamos preservativos e mesmo com HIV não tinha contaminado a pessoa que eu mais amava. Voltei para casa e decidi fazer um jantar para comemorar, pois eu tinha voltado da consulta com meu infecto, já tinha pego a medicação e ele tinha falado que eu ia ficar bem. E o exame dela tinha dado negativo. Só tinha o que comemorar. Quando liguei para ela e pedi que fosse para casa, pois tinha feito um jantar para comemorar, ela disse que não podia faltar à faculdade. E que estava se sentindo bem, pois estava livre do HIV. Eu não percebi a frieza, mas deixei para lá, pois estava feliz. Quando ela chegou, eu senti ela meio distante já. Tomou banho e se trocou no banheiro sozinha. Não me beijou. E foi dormir alegando estar cansada. No sábado foi o fim. Antes de sair para trabalhar, ela acordou cedo e disse que iria na igreja, pois a mãe dela tinha marcado uma conversa com o padre. Depois iria ao supermercado e almoçar na casa da mãe e que nós nos veríamos à noite. Quando eu cheguei do trabalho, ela estava com um semblante estranho, pediu que eu tomasse um banho e fosse jantar com ela, enquanto ela preparava a mesa. Jantamos, aí eu falei, vou comer um pouco, pois estava pensando em pedir uma pizza para a gente comer juntos, mais tarde assistir um filme. Aí ela falou, precisamos conversar. Fomos para o quarto e ela tirou uma mala de dentro do closet e disse, estou indo embora.
Vou ficar na casa da minha mãe. Preciso respirar. Isso é muito pesado para mim, não consigo sustentar. Por favor, não vá atrás de mim. Se valorize e eu vou te ajudar no que você precisar, mas não como mulher e assim como amiga. Beijou minha testa e se foi. Foi a pior noite da minha vida. Foi até pior que o diagnóstico do HIV. Não tinha família e no estado estava literalmente... Não tinha família no estado. Estava literalmente sozinho. Ainda ferido e fragilizado. Com medo, inseguro e o pior, rejeitado. Foram 4 dias sem sair de casa, sem comer direito. Aliás, mal bebia a água que tomava os remédios. Quando me vi naquele fundo do poço, decidi lutar. Não podia me entregar. Voltei ao trabalho, comecei a me alimentar melhor, a me amar. Veio uma força de dentro de mim, que foi Deus iluminando o meu caminho. O processo foi longo. Ela ainda voltou à minha vida para me acusar de ter exposto ela ao perigo e ter a traído. Pois todo médico que ela procurava, pedia uma opinião, eles diziam que eu tinha pegado HIV recentemente. E pior, até acusar de ser bissexual e de sair com homens, ela acusou. Mas eu decidi não absorver isso. Me entreguei ao amor próprio. E não tem coisa melhor. Em uma semana já estava indetectável, pois minha carga viral estava baixíssima. Me cuido e hoje vivo muito bem, apesar de não ter contado à minha família e carregar isso sozinho por minha opção. Vejo que o HIV me livrou de certas coisas e libertou de certos preconceitos. E me fez ver a vida de outra forma. Então, é isso, gente. Isso é uma história de um rapaz, de um hétero, que... É isso aí, eu não tenho o que falar. Não julguem, só quero que você não julgue as pessoas, a ex, a sogra. Mas é assim. Então, quando falarem de HIV, você pode ter uma pessoa do seu lado que tem e ele sofre com isso. Então, eu estou tentando levar o entendimento para que essa pessoa do seu lado, quando falar em HIV, você entender. E ela se sentir acolhida, mesmo não falando que tem HIV. E se você tem HIV e quer que eu seja a sua voz, mande para mim no direct, no Instagram, que eu vou ler. Eu faço questão. Ok? Muito obrigado a você que me permitiu representar você. Ser a sua voz. Para mim é uma honra. Fiquem com Deus.